todas presentes. É com muito prazer que a gente anuncia mais uma Masterclass da Jasmine's Big Band de Aulas Abertas. Hoje com a Stephanie Santos, trompetista da banda, com a aula Fundamentos de Improvisação. E antes da gente iniciar, gostaria de dizer que esse projeto foi realizado com o apoio da Lei Aldir Blanc, na cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de São Paulo e do Governo Federal. Muito boa noite, Stephanie, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa maratona de aulas incríveis que estamos fazendo ao longo dessas 2 semanas, né? Eu estou muito feliz por fazer parte desse grupo Jasmines, né? É muito gratificante tocar ao lado de todas essas mulheres incríveis. Então, eu preparei uma aula aqui para vocês e espero que todos gostem. Tudo bem? Desde já, eu gostaria de compartilhar um PDF para que vocês possam estar acompanhando. Só um minuto. Todos conseguem ver? Ok. Opa. Então vamos lá. Bom, eu vou falar de um tema que é muito importante para nós músicos e instrumentistas da música popular, né? Que é Fundamentos da Improvisação. Eu vou mostrar um pouco do que eu venho estudando ao longo desses anos. Vou falar rapidamente, né, sobre a minha trajetória. E para quem não sabe, eu comecei a estudar música na igreja e depois fui para um projeto social que tinha no meu bairro, né? E aí eu comecei a me interessar pela música, pelo trompete. Na verdade, eu já tocava trompete na igreja e nesse projeto social. E mais ou menos com 15 para 16 anos eu prestei, né? Eu fiquei sabendo da EMESP Tom Jobim, eu prestei essa escola onde eu estudei por cerca de 3 a 4 anos, né? E agora eu estou cursando o meu último ano de bacharelado em trompete popular na Faculdade Souza Lima, com o professor Daniel Dalcano. E atualmente eu estou com 22 anos, né? Então, eu vou falar um pouquinho e passar algumas coisas que têm me ajudado ao longo desses anos de estudos. Claro que o tempo vai ser um pouco curto, né? Mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais breve, mais prática possível. Tudo bem? Eu vou contextualizar um pouco sobre improvisação, né? Principalmente para quem está começando nessa aventura de estar tocando, de estar improvisando. Então, o que é improvisação para vocês? Vocês já se fizeram essa pergunta do que é improvisar? E eu pesquisei várias definições, né? E uma delas é que improvisar, é ser capaz de desenvolver uma estrutura musical interessante em tempo real. Criar uma melodia, um ritmo, um conjunto harmônico, sempre de maneira original em determinado período musical, certo? E tendo tudo isso em mente, eu, Stephanie, penso que a improvisação é uma oportunidade que o solista tem de contar sua própria história através da melodia ou harmonia que está sendo proposta. E, por exemplo, no dia a dia, eu vejo que nós, seres humanos, né, somos seres muito improvisadores o tempo inteiro. E uma prova disso é estar aqui conversando com vocês. Eu não estou pensando, né, o que é verbo, o que é proposição. Eu simplesmente vou falando
e vem essa conexão de ideias, então eu interajo e reajo. E aí eu fico pensando, principalmente quando a gente está tocando em um grupo, né? Eu sempre tenho que estar atenta no que o outro está fazendo para eu poder interagir junto, né? E propor também algo novo em cima daquilo. Se o baterista, né, por exemplo, tá lá tocando e fazer umas acentuações, eu, né, preciso ouvir e tentar correr atrás para comprar, né, essa brincadeira. Se o pianista também fizer alguns motivos rítmicos e melódicos, eu tento brincar junto, né, e criar alguma coisa em cima para poder interagir também junto com ele. Então, improvisação é isso, né? Você ser criativo com aquilo que está sendo proposto na hora. Então, já que sabemos o que é essa improvisação, né? Temos essa definição e sabemos o que é essa improvisação. O que a gente precisa para improvisar, teoricamente? E essa pergunta que eu me fiz, o que a gente precisa, né? Eu fiquei pensando ao longo desses anos e entrei né, para entender, entrei nessa questão. O que a gente precisa? Um ritmo, uma linguagem, conhecimento harmônico, técnica do instrumento. Nossa, isso é muito importante para a gente improvisar. E é muito válido. Mas, especialmente, ter reflexo, né? É uma coisa muito importante para quem quer improvisar. E o que seria esse reflexo? Reflexo é uma reação automática do nosso corpo. E na música, né, falando musicalmente, é de como que a gente vai lidar quando estamos tocando. Quando aparece aquela cifra, o que devemos tocar? Uma escala, um arpejo, né? E eu penso que reflexo é como se fosse uma leitura à primeira vista, né? Você tem que visualizar para onde você está lendo, né? Para o primeiro compasso, mas você já tem que estar situado, né? Sabendo mais ou menos qual que é a tonalidade, né? Você já tem que estar ali vendo, visualizando o terreno. Então, eu penso muito isso, que reflexo você já tem que visualizar o todo. E o próximo passo, como que nós adquirimos esse reflexo? Claro que para ter um reflexo legal, primeiramente a gente precisa estar tocando o tempo inteiro, né? E tem uma coisa que é muito importante, que é treinar o nosso vocabulário harmônico, né? E a base para quem quer improvisar e ter esse vocabulário harmônico, né, é ter domínio sobre os intervalos. Porque tudo é relacionado a intervalos, né? Quando aparece uma cifra, um dó, né, a gente já tem que saber, ou né, já tem que estar ali meio encaminhado e saber essa relação do dó para o lá, do dó para o ré, do ré para o sol, né? Então, é isso. E temos até essa relação intervalar nessas qualidades do maior para o menor, do menor para o diminuto e do diminuto para o aumentado, né? Vemos que também, simplesmente, as escalas, elas são uma construção intervalar, né? Mostra nitidamente uma escala, uma construção intervalar. Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? E como que a gente pode começar a ter essa noção de intervalos, né? Acredito que eu fui buscando ao longo desses anos de estudo essa relação de acorde-escala, né? De ter
de pensar como que a gente pode chegar no próximo acorde, né? Qual que é essa relação da escala com acorde. E nessa relação acorde-escala, usamos muito esse termo horizontal e vertical, né? Pensamento horizontal foi uma coisa que a Paula também comentou no workshop dela, né, sobre improvisação no choro, que horizontal pensamos em escala e vertical pensamos em notas empilhadas em terças e formam-se um acorde, né? Ela só vai mudar essa relação se for por conta da qualidade, né? Se for um acorde menor, ele vai ser a terça menor ali no Mi bemol e o Si bemol ali formando o acorde menor com sétima menor, né? E agora que eu tentei explicar de uma maneira rápida, né? Uma maneira mais prática, eu vou tocar aqui para vocês. Mas primeiro eu vou mostrar um pouquinho essa tabela, que são tríades e ciclos simétricos. O que vemos aqui? Temos um dó tríade maior, dó tríade menor, dó tríade diminuta e dó tríade aumentado, certo? Essas são as qualidades das nossas tríades. Logo abaixo, vemos essa permutação. O que são essas permutações? São combinações, né, que podemos fazer com essas tríades. Por exemplo, esse 1, 3, 5 quer dizer que é dó, o mi é a terça e o sol é a quinta. Depois, dó, sol, mi, né, que é tônica, quinta e terça. Mi, dó, sol, terça, tônica e quinta. E assim por diante. O próximo PDF mostram-se os ciclos, né? Temos aqui os ciclos de segunda menor, segunda maior, ciclos de terça menor, terça maior, quarta justa e ciclos de quinta justa, certo? E como que é essa brincadeira que vamos fazer? Vamos aplicar essa tríade, né? Vamos aplicar essa tríade maior e pegar uma permutação de 1, 3, 5 no ciclo de segunda menor, tá bom? E eu vou tocar aqui para vocês e ouvindo o som e a sequência. Vamos lá. Opa. Certo? E eu vou passar agora para outro ciclo, por exemplo, os ciclos de quarta justa.
Continuando aqui, o que podemos aplicar no exercício, o próximo passo? Podemos continuar em tríades maiores, né? Só que vamos mudar essa permutação. Vamos pegar esse próximo que é 1, 5, 3. Em ciclos de segunda menores. E aí, você desce também. Tudo certo? E falamos que improvisação é você ser criativo, né? Às vezes a gente toca, eu já me deparei, né, tocando várias vezes o exercício, mas só algo mais técnico, né? Porque podemos também usar esse exercício para estudar a técnica do instrumento, por exemplo, prestando mais atenção na articulação, articulando um pouco mais seco, né? Articulando nas sílabas da, tá. Podemos, né, trabalhar isso. E, às vezes, como eu já fiz a minha rotina de técnica, às vezes eu não quero que esse exercício soe técnica, né? Eu quero que ele soe musical. Então, como que a gente pode ser criativo e soar musical no mesmo tempo? Então, eu gosto de praticar, de aplicar, na verdade, né, esses estudos em rítmicas diferentes, né? Por exemplo, eu pegar um acompanhamento de bateria no estilo que eu quero estudar. Por exemplo, eu quero estudar na linguagem do jazz, né? Pensando na acentuação, na rítmica, né? Tercinado, e deixando o exercício mais fluente. Mas não só o exercício mais fluente, mas quando você for pegar uma música, já vai estar fluente a linguagem em você, né? Já vai estar ali a pulsação do jazz, por exemplo, as acentuações. Então, vou mostrar para vocês. Só um minuto. Todos escutam? Você pode compartilhar a tela para você aprender bastante? Opa! Espera aí, só um minuto. Ai! Deu certo? Vocês estão me vendo? Ah, agora foi. Deixa eu virar pra cá. Pra não pegar o microfone. Eu vou fazer 1, 3, 5, tá? Nessa linguagem. Errou. Volta de novo. Pegar outro. Em ciclos de quarta justa. Né? Então, você já vai trabalhar o seu time, a sua fluência. Opa, só um minutinho. Deixa eu... Então, assim você já vai trabalhar, né, não só o reflexo, né, em cima desses ciclos, mas também você vai trabalhar a sua fluência nessa linguagem. Por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Mudar essa rítmica. Quero estudar agora um novo estilo. Vou estudar um samba. O que eu posso fazer?
pego a rítmica, né, de síncopa, por exemplo, e pego um play along de pandeiro, porque já vai estar ali, né, tudo subdividido, e você já vai ter essa fluência também nesse estilo. Deixa eu só achar aqui. Vamos lá! Né? Então, deixa eu só tirar. Então, já vai estar ali todo tudo internalizado, né? Tanto o ritmo quanto essa linguagem de estilos que você quer praticar, né? Porque para não soar um pouco técnico, né? Então, o que você faz? Você coloca esse estilo, na verdade, você coloca esse estudo meio técnica, né? Mas fazendo ele ficar mais musical, e você pode usar em várias coisas, né? Trabalhar várias coisas, tanto a articulação, quanto o seu time, quanto a sua linguagem, a acentuação, né? Você vai ter essa fluência dentro da linguagem. E é claro que a gente também pode aplicar com tétrades, né? Eu peguei as tríades porque é algo mais simples, né, para mostrar aqui rapidamente para vocês. Então, o que vocês podem fazer? Pegar em tétrades, né, em nonas, com as extensões, com a nona. Você pode fazer as inversões também, né? Por exemplo. Né? Então, você pode fazer com várias inversões, tétrades, né? Nonas. Eita, agora eu vou compartilhar de novo. Só um minuto. Gente, eu não sou da tecnologia. Logo em seguida, né? Vocês estão vendo? Tudo certo? Sim. Eita, deu uma travadinha aqui. Opa. Aqui, né? Então, falamos sobre essas tríades. Tríades é mais um pensamento vertical, né? São notas empilhadas em terças. Logo em seguida, vemos, né, esse pensamento horizontal, que são escalas, né? Tá com tríades ali, mas são escalas. E essas escalas é o pensamento horizontal, que podemos praticar da mesma forma, né? Pega um play along, toca. Toca menor. E vai praticando em cima de um play along para você trabalhar, né, a fluência e essa acentuação, dependendo do estilo que você quer estudar. O próximo passo. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês, né? Tá nítido aqui, não tá escrito essas notas que eu toquei, dó, mi, sol, ré bemol, fá, lá bemol, né? Porque esse é um exercício de reflexo, né? Então a gente vai trabalhar mais essa parte do reflexo e nunca escrever. Porque, por exemplo, você vai tocar uma música, aí chega na parte do improviso. Como que você vai fazer, né?
vai ter esse contexto, vai visualizar essa cifra. Se você tá com aquelas moletas, vamos se dizer assim, de escrever as notas, né? Então, você já tem que estar com ele preparado, já tem que estar visualizado esses acordes, para que quando chegar essa cifra, você já tenha essas notas guias, né, na cabeça. Essas notas guias, dó, mi, sol, si, né? Que são esses arpejos, essas tríades ou arpejos. Então, nunca escreva. Bom, falando de patterns, né? Uma coisa leva a outra. O que são os patterns? Patterns são simetria, é uma simetria intervalar em vários contextos harmônicos. O patterns, ele também só serve para reflexo, né? Você tendo ele em vista, você olha, analisa ele e vai criando, você também pode criar o seu próprio pattern, né? Mas para isso você precisa saber essa relação intervalar, tudo que eu falei no início. E eu peguei essa frase, principalmente, por quê? Porque mostra, a gente observa ela e mostra nitidamente esse desenho das tríades, né? Da tríade sobreposta. Claro que temos aqui o Mi, Sol, Si, né? Dentro dessa tercina, Mi, Sol, Si é a tríade de Mi menor. Só que logo mais pra frente a gente vê um Ré e um Fá sustenido, que seria um acorde de Mi menor com a sétima menor e a nona maior. Tudo certo? Mas dentro dessa tríade, mostra nitidamente, né, esse desenho dessa tríade sobreposta e também essa escala mostrando uma ideia criativa nesse 2, 5, 1, que cai aqui nessa quinta justa do acorde, né? Vou tocar aqui para vocês ouvirem. E aqui esse Ré sustenido é uma aproximação cromática que vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? De novo. Né? E por que ela é uma simetria intervalar, né? Porque aí ela vai mudando os intervalos, o tom. Então ela fica... Outro tom. Outro tom. Né? Então ela vai mudando esses intervalos. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca todos esses estudos, né, das tríades e das escalas que eu toquei, aplicando numa música. Eu peguei essa música, There Will Never Be Another You, né, porque é um standard mais clássico, né, acredito que vários de vocês já conhecem. Então, eu vou tocar as tríades e depois as escalas, tá? E o legal é que eu vou tocar sem o playback, mas eu vou colocar no metrônomo, no 2 e no 4, para me ajudar nessa pulsação do jazz, né? Que é no 2 e no 4. Então, vou colocar aqui para vocês. Eu vou tirar da caixa, porque... Só um minuto, porque ela não... Perdão. Né? Então, vamos lá com a pulsação. 2, 4, 1, 2, 1, 1.
Tudo certo, né? Sentimos o som do acorde. Agora vamos trabalhar as escalas em cima, tá bom? 2, 1, 1, 1, 1. Sentimos o time, trabalhamos o som do acorde, tá? Trabalhamos essa fluência, né? Essa pulsação no 2 e no 4, né? Tudo certo? Agora, o próximo passo é que eu vou tocar deixa eu só colocar o play along aqui, que eu vou tocar ela com o playback, já que a gente já sentiu ali no 2 e no 4, vamos passar playback e vamos ouvir esses acordes. E uma coisa que eu vou falar é que sempre quando você for estudar esse repertório em si, né, você estude muito a melodia, porque a forma tem que estar na sua cabeça, né? A forma e a melodia tem que estar na cabeça. Então, é muito importante. E você também pode brincar com a melodia, porque assim, na música popular, a gente só tem a partitura como um mapa, né? Para você saber mais ou menos onde tá, saber a forma, saber o contexto harmônico, saber a melodia. Mas se você for solista, né? Se você tiver num grupo, um quinteto, quarteto de jazz, e você for solista, você tem essa liberdade de brincar com a melodia. Tá bom? Então, vamos lá fazer com o play along. Só um minuto. Conectar aqui de novo com a caixinha. Foi. Então, eu vou tocar melodia e improviso, tá?
Então, o que que eu fiz? Eu toquei 2 coros, tentei ser criativa, usei as tríades, né? Usei essas tríades, usei a escala, usei um pouquinho de aproximação cromática, né? Que a aproximação cromática seria você cair um tom, meio tom, nessas notas guias dessas tríades, né? Que estão aí. E fui usando a minha criação. E no finalzinho, o que que eu fiz? Eu toquei o pedacinho do tema para mostrar que eu tava com o tema, né, a forma na cabeça. Tudo certo? Deixa eu descompartilhar aqui. Opa! Ah, mais uma coisa. E aqui, só para encerrar um pouquinho, né, do que eu falei, eu deixei esse repertório de... Tem standard e música brasileira, né? Para você que tá começando agora e que não sabe mais ou menos por onde começar, né? Eu deixei aqui para vocês tirarem uma foto, verem, né? Porque assim, quanto mais repertório você tiver de cor, mais você vai conseguir ter um desenvolvimento melódico, né? E a mais um material que você vai ter para improvisar. Fica mais fácil, né? Como a Paula falou, na improvisação do choro. Que é mais uma variação. Claro que você trabalha a harmonia, mas assim, você brinca mais com essa variação da melodia, né? Imagina quantas possibilidades você vai ter trabalhando cada música, né? Decorando cada melodia que tem no repertório. Então, eu vou deixar aqui para vocês e eu encerro para quem queira perguntar alguma coisa. Deixa eu só... Maravilha, Stephanie. Então vamos abrir para as perguntas. Vamos ver se tem alguma pergunta aí. Marta, é com você. O pessoal, ainda ninguém fez nenhuma pergunta, mas estão elogiando bastante, mandando coraçãozinho, estrelinha. Ah, não, tem o Kleber que pergunta se você toca algum instrumento harmônico para ajudar no seu estudo. Ou piano, ou violão, para ajudar. Sim. Na verdade, como eu faço faculdade, lá temos a matéria de piano complementar, né? Então eu aprendi, né, um pouquinho lá, desculpa, Alice. Não toco muito bem, mas é muito importante saber algum instrumento harmônico, mas não só harmônico. Às vezes a gente a gente foca mais no harmônico, né? Só que também é importante a gente saber percussão, né? Algum instrumento de rítmico, porque música é ritmo, né? Primeiramente, depois vem o piano. Mas eu estudo, sim, um pouco do piano. Mas é legal, né? Pra gente ir ouvindo os acordes, ou trabalhando, né? Você toca um acorde e aí você toca a escala, né? Ouve o som e vai criando também. Não só a escala, mas você começa a criar, né? Tocar intervalos e vai ouvindo o som. Legal. Mais alguém tem alguma pergunta? Nada? Acho que a sua aula foi tão explicadinha que todo mundo... Ah, aqui, ó. Qual a sua rotina de estudos? Bom, eu faço a técnica, né, do instrumento, faço a sonoridade, faço flexibilidade, articulação, e eu gosto muito de depois que eu faço flexibilidade, sonoridade e articulação, eu gosto de estudar esses patterns, né, esses desenvolvimentos mais de intervalares, né,
Porque aí eu começo a criar várias possibilidades ali e vou trabalhando também em cima a flexibilidade em cima desse exercício ou articulação, né? Dependendo. Ah, vou estudar uma escala, um modo, né? Vou estudar o dórico. Então, o que que eu faço? Se eu não tiver muito tempo, porque eu tô no último ano de faculdade, então é TCC, são 13 matérias, muita coisa. Então, às vezes, eu até não pego o Arban, né? Que é uma bíblia dos trompetes. Eu não pego arbans, eu pratico a articulação, por exemplo, em cima dessa escala que eu fiz desses ciclos de quartas justas, né? Ou as tríades, ou as tétrades e as extensões com nonas. Stephanie, a Isis Gomes te pergunta como estudar quando não se está com um trompete. Cantar, muito importante, né? Por isso que é legal a gente tá sempre ligado também com esse instrumento harmônico, né? Ter um pianinho, um piano lá, ou também pega um aplicativo, tem vários aplicativos de percepções que ele já joga um acorde. Vai criando, né? Toca lá alguma coisa e vai cantando, vai solfejando, porque improvisa a criação, né? Antes mesmo de escala, de intervalo, de tudo é criação. Então eu acho importante você criar cantando, né? Ritmicamente, batendo no corpo, porque é isso. Legal. A Cindy Burgani te pergunta se tem mais gente na sua família que toca, e se foi a igreja que te introduziu a música, e como foi que você acabou levando a música a sério? Então, na minha família tinha, antes de eu tocar, tinha a minha irmã que tocava, duas irmãs, né? Que tocavam clarinete, mas na igreja, né? E aí eu me interessei pelo trompete, porque eu sempre olhava no banco de trás e só via homens tocando. E aí eu despertei essa curiosidade de caramba, né? Por que só tem homens tocando? E aí eu quis tocar. Aí minha irmã entrou primeiro nesse projeto social que tinha aqui no meu bairro. E aí eu despertei porque eu queria, porque também tinham outros amigos que tocavam. E aí eu lembro que na escola o meu horário não batia, enfim, com o horário de lá desse projeto social. Aí depois de 2 anos começou a bater e aí eu fui para esse projeto social, né? E como eu me interessei, como eu levei muito a sério, foi quando eu fui pra. Eu via esses meus amigos tocando, que eles eram lá do Auditório Ibirapuera. Eles estudavam nessa instituição de música lá. E aí eu fui e eu cheguei lá toda feliz pra fazer, tá com os amigos, pra fazer música e tudo mais. E aí eu não pude entrar na escola, né? Tinha vaga de trompete, estavam abertas, mas eu não pude entrar porque eu morava em Guarulhos. Eu ainda moro em Guarulhos, né? Então eles têm alguma coisa lá que não podem, não sei agora, mas não podia pessoas que moravam em Guarulhos, né? Estudavam, tinha que estudar em São Paulo, né? Na rede pública de São Paulo. E aí acabei não entrando lá. E aí a minha amiga falou, tá abrindo as inscrições lá na EMESP, né? Eu falei, mas sei lá, eu nunca tive aula de trompete, né? Porque até então na igreja eu só tive aula de teoria. E no projeto social eu só tive aula, tinha um professor lá, só que ele só comandava os metais, né? Então eu não tinha professor de trompete. E aí eu sempre ia buscando isso sozinha, né? Tinha uns amigos que falavam, o professor passou isso, toca isso. Aí eu ia estudando sozinha. E aí eu falei, tá, vamos lá, né? Aí eu fiz a prova teórica e passei, aí falei, tá, agora vamos preparar alguma coisa para instrumento, né? E aí eu preparei e consegui passar na EMESP. Então acho que a EMESP me fez esse, é agora, né? E aí eu levei muito a sério. Legal. Posso continuar? Tem mais perguntas aqui. Uhum. A Laís Francisca Neri
te pergunta qual a maior dificuldade para começar a improvisar. A maior dificuldade é você ficar, acho que, postergando, né? Eu vou tocar, vou tentar, vou. Mas não começa, porque quando você começar, você vai ver que é muito legal, né? O ser humano já cria, já improvisa o tempo inteiro. Então, é só você começar que vai dar tudo certo. A Sheila te pergunta qual é o método, se você usa algum método de patterns. De patterns? Tem. Tem um método, ele é que se chama Patterns for Jazz, né? É um método, acho que é do Jerry Cooker. Acho que é um método, uma capa verde. Depois eu posso disponibilizar. Esse método tem bastante, né? Começando por tríades, depois você começa por escalas. É bem interessante, bem legal. E também tem um método que eu gosto, do Abersold, que é de 2-5-1, né? São frases lá que você vai analisar e vai perceber esses intervalos. E aí você começa a criar o seu próprio patterns, né? Você tem aquilo no ouvido, aquilo em mente, aquilo é só uma referência que você tem. Mas aí você coloca a sua criatividade em cima, né, daquele pattern. Você vai mudando, se moldando, né? O Kleber tem um comentário aqui que ele diz que ele procura utilizar os acordes secundários como arpejos para improvisação. Ele pergunta se ele está muito vinculado ao instrumento de cordas, porque ele toca guitarra, né, o Kleber? Eu já acho que vi ele numas aulas. ele está Não, preparando o estudo é dele isso no mesmo, né? Como ele tá começando no sax, né? Como o nosso instrumento é melódico, então é isso, é começar por arpejo, né? Já que ele já tem o som na cabeça porque ele vem de um instrumento harmônico, né? A guitarra. Então ele tá certinho, tem que começar por essa relação de intervalos, tocar tríades, né? Depois ir tocando com sétima, com nona e ouvindo esse acorde, mas ele tá certo. Tá. A Grazi te pergunta o que te facilita para fazer uma frase que conecte os acordes na improvisação? Você pode falar de novo, porque deu uma cortada aqui. O que te facilita para fazer uma frase que conecte os acordes na improvisação? Então, para mim, né, essa aproximação cromática que me ajuda bastante. Eu vou tentando moldar, né, fazendo esse arpejo na hora que eu tô estudando, né, porque na hora que a gente tá tocando a gente não pensa nada, a gente só quer fazer música, né, e aí no estudo eu tento pensar nesse subir e descer. Aí penso nessa conexão da aproximação cromática, porque aí eu chego nessas notas guias do próximo acorde. Certo. E a Grazi também sugere aqui para você mandar uns sons, uns discos com aquele solo que você se inspira. Pode deixar, que eu vou mandar sim. Não sei se é para mandar agora, acho que Agora, não. acho que não, né? Eu preciso procurar, mas eu tenho umas playlists que eu mando para os meus alunos que são bem legais no Spotify. Deixa eu ver. Acho que é isso, Stephanie. Eu só vou falar mais uma coisa, né? Só para deixar claro que tudo isso que eu falei até então, ela não é uma fórmula de bolo, né? Assim, você não vai tocar, não vai fazer todas essas permutações, todas essas escalas e vai ser um improvisador daqui 5 meses, assim, uou, né? Porque tudo isso leva tempo, né? Isso são só ferramentas de reflexo que você vai ter. Aí você me pergunta, né? Que eu já vi várias pessoas perguntando, mas improvisação não é criação? Não é importante tocar de ouvido? Eu não tenho dúvidas que é importante, né? Improvisação é criação, né? Porque trabalha essa nossa percepção, a nossa criatividade,
Mas é também muito importante você saber o que está acontecendo harmonicamente, né? Eu penso que tudo isso que eu passei é uma gramática, né? E aí vem, quando eu era criança, o que eu aprendo quando eu tô falando? Eu falo conforme os meus pais falam comigo, né? De uma forma mais uma linguagem coloquial. Mas quando a gente vai para a escola, a gente aprende a ler, a gente percebe que também é muito importante saber essa linguagem culta, né? Para a gente poder também se comunicar de uma outra forma com outro público. Então é claro que é muito importante você ter essa criatividade, né? Você interagir e reagir, né? Você ser criativo nessa conversação, nessa improvisação. Mas não deixe de estudar essas escalas, campos harmônicos, né? Que é muito importante. Acho que o segredo da improvisação é você ouvir muito, você ter muita referência, né? Você, por exemplo, eu gosto de um certo estilo, eu gosto de jazz, eu gosto disso. Quem era que estava tocando? Eu gosto de música brasileira. Quem são os trompetistas, né, que tocam? Então você ter essa referência. Também com as transcrições, né? Trabalhar um pouquinho essa transcrição, porque essa transcrição traz essa linguagem, né? Então, mesmo que você esteja começando a improvisar, tipo, eu não sei muito escala, campo harmônico, intervalos, né? Eu tô aprendendo agora essa parte teórica. Acho que foi uma pergunta que eu vou ser mais clara agora que me fizeram. Se você não sabe disso, né? Tenta criar motivos rítmicos e melódicos em vários tons. E assim você vai ter, né, várias possibilidades. Por mais que você não tá se baseando no acorde em si, mas você começa a ter esse processo criativo aí na cabeça, né? Então, é isso. Olha, já apareceram duas perguntas enquanto você falava. Uhum. O Kleber pergunta se você gosta do Miles Davis e a Alice pergunta quais são as mulheres trompetistas. Eu adoro Miles Davis, né? Eu tinha uma época que, principalmente no início, né? A gente ouve muito. Eu tenho uma história que antes mesmo de tocar trompete, eu ficava até a meia-noite para ouvir a rádio, né? A Rádio Cultura 103.3, que até hoje toca aqui. A partir da meia-noite começa a jazz, né? E aí eu ficava ouvindo e ficava pirando assim no Miles, então até antes de tocar eu já tinha, né, o som dele na cabeça. E qual que é a próxima pergunta? Desculpa. Quais são as mulheres trompetistas? As suas referências? Uhum. Olha, eu gosto muito da Tânia Darby, né? Mas uma mulher que eu ouço muito é a Ingrid Jensen, né? Eu gosto bastante dela, de ouvir. Eu gosto. Quem mais? Deixa eu ver. Aquela que estava na foto que você colocou do lado do PDF. No PDF? É a Clora, né? Uma trompetista. Ela há muito tempo, né? Ela tocava, improvisava. Tem até uns vídeos dela que eu posso disponibilizar, né? Para vocês procurar, mas é a Clora. E, enfim, ela parou de tocar, né? Porque casou e aí, né? Naquele tempo. Mas hoje em dia nós estamos aí para ocupar esse espaço. Que é nosso, né? Por direito. Maravilha, Stephanie. A gente gostaria de agradecer a presença de todos novamente, a presença da fala maravilhosa da Stephanie. Dizer que se você quiser falar alguma coisa ainda para finalizar, pode ficar à vontade, antes da gente encerrar. Bom, eu só queria agradecer, né, a Big Band, que são mulheres maravilhosas, onde eu tenho aprendido muito, né, onde eu tenho o lugar, né, o espaço para tocar certo, para tocar errado, né, porque tudo ali é uma conversação. Você pode fazer isso, assim você vai ser melhor, né, você não vai ser mal vista, igual, infelizmente, tem alguns lugares que não temos esse tipo de conversa.
Mas, né, agradeço muito a cada uma delas, onde eu posso aprender cada dia mais e mais. E agradeço imensamente a vocês que estão me assistindo, né? E é isso, gente. Maravilha. Ah, e quem quiser, né, ter o material, eu disponibilizo, é só me chamar no Instagram ou, né, eu mando lá na página da Jasmines e elas vão distribuindo esse material para vocês, tá? É só me dar um alôzinho que eu disponibilizo. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Maravilha, com certeza, foi maravilhoso. A gente encerra por hoje. Amanhã, dia 27, teremos a saxofonista Beatriz Pacheco e a gente vai falar um pouquinho com ela sobre os caminhos entre o saxofone erudito e popular. No mesmo horário, no mesmo link. Então, esperamos vocês. É a nossa última aula individual antes do encerramento. E a gente agradece novamente a presença e a colaboração de todos. Boa noite.